Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e hoje a gente continua a nossa Bookshelf Tour. Já estamos na segunda prateleira. O tema de hoje vai ser basicamente arte medieval. Não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu tenho. Eu não tenho muita coisa, mas tem algumas coisas aqui, tem algumas coisas aqui embaixo. O que tem aqui embaixo, sobretudo, é pintura do século XV, que não é exatamente arte medieval, não é exatamente arte gótica também, mas enfim, do que a gente chama de Renascimento Flamengo, Van Eyck, tem alguma coisa de pintores franceses, tem os alemães também. Enfim, coisas que eu não soube muito bem onde colocar, que não é exatamente arte medieval, mas está mais próximo da arte gótica do que talvez do Renascimento italiano. Talvez. E depois disso a gente vai ter os livros do Renascimento italiano. Antes de começar, peço desculpas que a semana não teve vídeo aqui no canal, fiquei doente. Fiquei zonzo, assim. Não fiquei muito doente, não. Não foi um grande drama na minha vida. Fiquei de boa. Mas tive febre. Tive um pouco de febre. E aí a gente fica meio zonzo e tal. Até tentei gravar vídeo. Mas assim, ficou horrível. Eu tava claramente parecendo bêbado. Então, não rolou. Então é isso. Peço desculpas pela semana atípica com poucos vídeos. E, enfim, é isso. Vamos ver quantos a gente consegue falar hoje. Eu não tenho muito a falar também sobre os livros hoje, porque não é o meu mundo, a arte medieval não é o meu mundo. Eu sei que existe, sei os livros que existem, tenho noção dos autores, dos assuntos, mas nunca investi tanto do meu dinheiro em ter uma coleção de livros sobre esse assunto consistente. Bem, primeiro que eu tenho aqui, eu comprei faz pouco tempo, não li ainda, paguei muito barato aqui no Sebo do Messias, que é relativamente perto da minha casa, e eu não li ainda, eu comprei acho que no final do ano passado, talvez eu tenha até escrito aqui, não escrevi. Arte da Idade Média, do italiano Arte del Medioevo, do historiador austríaco Julius von Schlosser. É um livro bem importante. Em italiano ele foi publicado em 1961, mas ele é bem mais antigo. Ele deve ser aí do começo do século passado, por volta de 1920, 1930. Não sei quando. É um livro bem importante. Eu não li. Ele é um panorama da história da arte da Idade Média e tal. Tem algumas imagens, mas ele é sobretudo foco no texto. Para quem conhece de história da arte, enfim, de história da história da arte, a escola vienense do começo do século XX é muito importante, né? Você tem vários historiadores, o Hegel, qual é o nome dele? O Wolfling, você tem o Schlosser, você tem o Max Dvorak, tem uma série de historiadores muito importantes, muito formalistas, sobretudo, essa corrente. O Julius von Schlosser me parece que é um menos formalista desses, então ele é um pouco fora. Não sei ainda muito bem qual é a cara desse livro, qual é a pegada, não, como eu disse, eu não li. Mas eu sei que ele é muito importante e, enfim. E é uma edição muito bonita, né? Essas edições da Einaudi, são as edições italianas, assim, são maravilhosas. A tipografia dos livros é muito boa. Mesmo as imagens, enfim, o papel, a qualidade do papel, um livro de 1960 e o papel está em ótimo estado. São livros muito bem feitos, tive que comprar. Aí nós temos arte românica. De arte românica eu tenho esse aqui que é bem geral, ele é publicado pela HF Ullmann. Não é muito bom não, nem o texto, as imagens são interessantes. Ele vem com a sobrecapa e tal. Não é um livro caro, não. É um livro bem divulgativo. Enfim, o texto não é bom, não é muito... Não é uma coisa muito séria. Eu sei que a qualidade das plantas desse livro é horrorosa. Assim, é horrível. Tem algumas, são muito ruins. Quase todas são muito ruins. Tipo... Muito ruins. São pequenininhas e tal. Ele fala de arquitetura, fala de escultura e fala de pintura, dentro do possível, né? É bem aleatório, assim, é um livro bem comum de encontrar, bem fácil de encontrar, mas eu não recomendo lá muito, porque é meio fraco. É legal que ele tem até um dicionário arquitetônico no começo, que é bem útil, mas fora isso é mais pelas imagens e pelo, enfim, por ser um pouco um guia, mas não é um livro que você vai ler e vai te ensinar muito sobre esse assunto, me parece.
É um livro bem barato, ele custa $30. Ah, meu Deus, é caro. Sim, é caro, mas para um livro de arte não é caro, não. Assim, um Penguin Classics mais grosso custa aí uns $20. Então, não é muito caro. E a capa dura, tal, tem sobrecapa, tal. Bem melhor é esse aqui, que é da Pelican History of Art, que eu estou sempre comentando, que é de arquitetura carolíngia e românica, 800 a 1200, do Kenneth John Conant. Não é muito atualizado, ele foi escrito em 59, atualizado algumas vezes, acho que até 1978, ele foi editado até 1978, essa edição é a terceira, a segunda. Eu gosto muito pelos desenhos, a qualidade dos desenhos aqui é outra coisa, são muito bons. Olha esse desenho, por exemplo. Tipo, é incrível, incrível. É da época que as pessoas sabiam desenhar alguma coisa. Hoje em dia, arquitetura, né? Hoje em dia, pouca gente sabe desenhar arquitetura. Algumas pessoas sabem muito bem, mas é mais raro. E os desenhos muitos são do próprio autor, tal. É um livro interessante. Ele é muito forte. Eu li ele, não li inteiro, mas eu li boa parte dele. Ele é muito forte quando ele fala de Clany, que é a grande obra-prima da arquitetura românica francesa, que não existe mais, foi destruída na Revolução Francesa, era uma igreja assim monstruosa, tem aqui a imagem, uma igreja monstruosa, sobrou isso aqui, que é tipo uma centelha do que era o negócio original. É um complexo, né, um monastério monstruoso, e enfim, tem uma maquete aqui também. E não sobrou muita coisa, tal. E ele é muito forte na discussão disso, ele estudou isso, o Kenneth John Conant, ele é muito forte nisso. De resto, ele é um pouco um guia, né? Inclusive, os capítulos são organizados geograficamente, então não é muito para leitura corrida, né? Ele fica uma coisa meio pontual, tal, sobre, enfim, aspectos específicos. Mas é um livro muito bonito pelos desenhos. Os desenhos são estonteantes. Eu sei que a Yale, quando pegou a Pelican History of Art, fez uma edição mais recente com um novo autor, que parece que é muito boa. Não tive acesso, foi publicado assim, não tem nem 15 anos. É caro pra caramba. Um dia votei, quem sabe até lá eu ainda vou ter YouTube. Talvez não, né? Acho que muito provavelmente não, mas enfim. É isso, livro sobre arquitetura românica. É bom, muitas notas, tá? Não tem tantas notas, na verdade. Normalmente esses livros dessa série têm mais notas, esse aqui é mais fraco. Mas é bom. Outro de arte românica que eu tenho, da mesma série, mas essa é a versão publicada pela Yale, né? Ela é maior e tal, mais ilustrada, que é das artes pictóricas do Ocidente entre 800 e 1200, que é mais ou menos a época românica, né? O românico, vamos lá, porque na aula, né, você tem o românico e o gótico, e todo mundo te ensina nas escolas que veio primeiro o românico, depois veio o gótico. Bem, não é exatamente assim, tá, gente? Bem, quando você estuda a fundo, é bem diferente, porque, de fato, o românico veio um pouco antes, mas assim, veio pouco tempo antes, não veio mais de 100 anos antes, não veio mais de... é menos até, mas são, sobretudo, regiões diferentes. O românico é muito forte no sul da França, né? O polo, um pouco de onde ele irradia, é o sul da França. Antes do românico clássico, que é mais ou menos do século XI, e que atinge uma forma consolidada no começo do século XII, final do século XI, começo do século XII, sul da França, mas antes disso você tem vários proto-românicos e pré-românicos, e muito do que você bate o olho e fala, nossa, isso é românico, na verdade é de antes. Principalmente na Alemanha, você tem a arquitetura otoniana, você tem, assim, nem estou falando da arquitetura carolíngia, que assim, é forçar muito chamar de românico, mas enfim, sobretudo o sul da França. O gótico surge na metade do século XII, por volta de 1140, 1150, no norte da França, em Paris. Tanto que o gótico é Paris, é Saint-Denis, que é a catedral que fica perto de Paris, que é onde estão enterrados os reis, é lá que surge o gótico, e sobretudo as esculturas e a arquitetura das grandes catedrais na Île-de-France, né, que é a região de Paris. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o sul da França continuou românico.
Então, falar assim na distinção de estilo, isso aqui é românico, isso aqui é gótico, é bem complicado na prática, porque mesmo na França, as duas coisas um pouco coexistiam. Fora da França, então, assim, é uma mistureba. Tem gente que diz que não existe, por exemplo, o gótico na Itália. A arquitetura gótica na Itália, não existe. Existe, enfim, o gótico internacional que veio depois, e é bem complicado, e no fim a coisa de ficar dividindo os estilos não faz muito sentido, tá? Não faz grande sentido, porque quando você vai olhar de perto, cada obra, principalmente quando está fora da França, está fora da região central, cada obra se apropria de elementos, de fontes diferentes, e é difícil separar e passar uma navalha e passar uma bisturi e separar toda a produção que existe entre gótico e românico. Não mais porque o gótico, a arquitetura gótica, ela dura por muito mais tempo, né? E em algumas regiões do leste, né, da grande periferia europeia, né, da República Tcheca, da Escandinávia, e mesmo em Portugal e na América Central, por exemplo, porque existe gótico na América Central, existem igrejas coloniais góticas, né, no México no Caribe. Se não me engano, na República Dominicana, em Cuba, algum lugar assim, tem uma catedral gótica, que enfim, as pessoas que fizeram não tinham ainda a consciência do Renascimento. Mas enfim, nessas regiões todas, né, voltando, muitas vezes o gótico passa para o barroco direto, sem ter um momento de renascimento e sem ter sequer um maneirismo, né? É muito complicado falar de estilos, muito complicado. Assim, pessoas sérias normalmente evitam falar, o estilo não sei o que, o estilo não sei o que lá, eu acho que tá torta. Gente, o tripé é tão ruim, assim, eu sofro com esse tripé, ele é muito ruim. Pessoas sérias sofrem, porque, enfim, história da arte não é você ficar pegando as coisas e falando, isso aqui é gótico, isso aqui é barroco. Tipo, muita coisa tá entre as duas coisas, muita coisa não é nenhuma dessas coisas e não tem um nome para descrever, é um pouco sui generis, e, enfim, é isso. Mas voltando, tem esse livro aqui, eu tirei a soft, sei lá o nome disso aqui, a guarda, né, a folha de guarda, tirei, ele é capa dura, tal, bem bonito, e ele é, sobretudo, sobre arte pictórica, ele é sobre arte pictórica e, sobretudo, sobre as iluminuras, né, desse período. Começa com as iluminuras famosas da Irlanda, os famosos... Não começa com isso, começa? Começa mais ou menos. As famosas pinturas irlandesas, o livro de Kells, são bem famosos. E vai até a beirada, o quase gótico, né, nesse mundo da pintura medieval. Não li o livro inteiro, ele é um catatal, né, um monstro. Li bastante, é bem interessante. Mas é isso, é muito denso e muito específico. Mas é um livro importante, ele fala um pouco dos vitrais, por exemplo. Os primeiros vitrais não são góticos, né, eles ainda estão no universo mais românico. Ainda que se fala em vitral, normalmente é algo que você chamaria de gótico. Tem também as grandes pinturas da Catalunha. O românico catalão é muito famoso. Tem gente que diz que não é um românico. Enfim, é um mundo, né? Eu tô só falando dos livros que existem e é isso. É bem bom. Se você não conhece nada sobre esse assunto, né, iluminuras, arte românica, uma boa introdução é um livro, que eu vou colocar a capa, eu não lembro o título do livro, do historiador austríaco Otto Percht, que é uma introdução a livros ilustrados medievais. É caro, é raro de encontrar, mas é realmente muito bom. E eu acho que tem na internet, assim, os sites de empréstimo de livro, eu acho que dá pra achar. Recomendo muito, se você quiser, enfim, ter alguma noção dessa arte que é tão difícil. Fora esse volume, eu sei que a Yale também tem um volume sobre as artes menores, que é muito importante, chama Ars Sacra. Lá ele fala sobre essas obras de ourivesaria, menores, né, de artes menores, tal. E tem nomes muito importantes disso, né, que foram importantes para o surgimento da escultura gótica, Nicolas de Verdun, uma galera toda da região do Reno, que é importante. Enfim, tô falando coisas bem específicas aqui, foda-se. Tem também, junto com o do românico, tem esse livrinho do gótico, da mesma editora, qual é o nome dela? HF
Ullmann e Kahneman. É uma série de livros alemães, também são bem básicos, tal. São fraquinhos, né? O que eu falei do românico serve aqui pro gótico. Qualidade de impressão não é nenhum escândalo, é bem razoável. Quer dizer, a imagem das pinturas é bem amarelada, é bem fraca. E é isso. Tá. Gótico. Muito mais interessante é este livrinho aqui, que eu não li nessa edição, eu li o capítulo principal dele na faculdade, a gente tem que ler isso aqui na USP, muito bom, que é esse livro aqui sobre a Catedral Gótica, do Otto von Simpson. Do mesmo modo que eu estava falando, né, que os historiadores vienenses que falam, não sei, vienenses, do começo do século XX são muito formalistas, eles olham muito para a forma e menos para o conteúdo. Você tem uma série de historiadores que vêm depois, que são de uma vertente mais iconográfica, eles vão olhar mais para o conteúdo iconográfico da história da arte. E o Otto von Simpson um pouco se enquadra nessa linha, e ele vai olhar a Catedral Gótica enquanto uma manifestação de toda a visão cultural da Idade Média, né? E ele vai relacionar com toda a filosofia medieval, e ele fala, enfim, o capítulo mais famoso é o estilo gótico e o conceito medieval de ordem. É um texto bem assim, não é para quem tá brincando. Ele cita um monte de coisa, enfim, tem notas e notas e notas. É bem denso e bem importante. E ele foca na Catedral de Chartres, né? Ele tem um capítulo longo sobre a Catedral de Chartres. Eu não li ainda nessa edição, eu comprei também, acho que faz um ano. Comprei na estante virtual, muito baratinho. Uma edição bem simpática. Tem traduzido para o inglês, não tem traduzido para o português, mas, enfim, tem várias línguas. Acho que deve ter em espanhol também. Originalmente é em alemão. Enfim, livro importante que precisa ler. Em contrapartida, tem um muito importante que eu não tenho. Tô, assim, para vender minha alma para ter, porque é caríssima, difícil de encontrar, que seria o equivalente formalista sobre a leitura da arquitetura gótica, que é o dessa série, né, da Pelican, o Gothic Architecture, do Paul Franklin, que é um grande historiador da arquitetura formalista e do começo do século XX, e ele faz toda uma história da arquitetura gótica em base às formas, e parece que é um livro bem complexo, bem difícil, e difícil de encontrar. Ele tem uma edição antiga, né, a edição original acho que foi publicada postumamente, ele já tinha morrido quando foi publicado, eu acho, mas recentemente a Yale, que republicou, fez uma revisão, e parece que é uma edição maravilhosa. Caríssima, assim, eu acho que não custa menos de $60, alguma coisa assim, usado, em capa mole. Nunca vi no Brasil para comprar. O dia que eu ver, eu vou comprar na hora e, enfim, nem sei se devia estar falando isso, inclusive, porque estou criando concorrência. Então, esqueça que eu disse. Finja que você nunca soube sobre esse livro, e aí no dia que eu comprar, aí sim você pode pensar em ter esse livro, porque, enfim, eu quero muito esse livro e é isso, eu não deveria estar falando que ele existe, eu deveria estar fingindo que ele não existe. Mas, bem, tem também esse aqui de escultura gótica, tem traduzido para o português, essa edição da Cossack Knife. No começo, a Cossack traduziu vários livros dessa série, que eu, como vocês estão vendo, eu gosto muito. E eu tenho, sobretudo, para os assuntos que eu conheço menos, ela é boa para você ter uma noção de áreas do conhecimento da sociedade que não são a área onde você está se debruçando mais. Então, Idade Média, você vê que vários dos que eu tenho são dela. É muito bom esse livro, tem traduzido para português, como eu disse. É bem clássico, assim, ele faz um panorama completo de toda a estrutura, de toda a escultura gótica, super sólido, super consistente. As imagens são lindas, vale muito a pena pelas imagens, são maravilhosas, é um livro muito bonito. Eu sei que ele custa barato, ele não é caro, assim, esse aqui eu comprei e paguei R$40. R$40, assim, não é nada para um livro desses. Veio aí com um cheirinho meio forte, né, de livro velho, mas tá em ótimo estado. Recomendo muito, né, ainda mais porque é um assunto, assim, que muita gente enche a boca para falar e pouca gente lê, que é arte medieval, assim, principalmente a galera ultra católica, que, enfim. Eu sinto que as pessoas
Eu, inclusive, né, que não é meu mundo, né? Quando vocês verem do Renascimento, eu vou estar muito mais à vontade para falar das coisas, mas as pessoas enchem muito a boca para falar atrocidades, né? E, enfim, terem noções muito rasas sobre esse tipo de coisa. Mas, enfim, livro muito bonito. É muito bonito. Recomendo muito. Ele não vai toda a escultura gótica, ele vai até 1300, ele vai ao primeiro século, né, principalmente da escultura gótica, né, como eu disse, o gótico começa no norte da França em 1140, mas até ele chegar na Europa é mais ou menos 1200, e o século da escultura gótica, o primeiro século europeu da escultura gótica é de 1200 a 1300. De 1300 a 1400 ainda tem uma escultura que a gente pode chamar de gótica, ela não é tão prestigiada quanto a escultura desse primeiro século, ela é vista mais como decadente, e já no século XIV, no século que vai de 1400 a 1500, há um renascimento grande da escultura, sobretudo na região de Flandres. Você tem uma série de escultores muito importantes, tem o Klaus Luther, que é um grande escultor do final do período gótico. Você tem os escultores já no final do século XV, na Alemanha, escultores de madeira. Tem um livro, inclusive, muito importante do Michael Baxandal, sobre escultores alemães em limewood, que eu não sei qual é a tradução em português, é um tipo de madeira. O Thiel, enfim, não são os nomes escabrosos, são muito importantes os escultores. Não lembro os nomes exatamente. Thiel, tem um que é Thiel alguma coisa, Thiel sei lá o que. Tem outro que é o mais famoso, um dos mais famosos, que é o White Stoss, também muito famoso. Thiel Haussmann Schneider, alguma coisa assim, não lembro. Bem, eu acho que dá pra continuar o vídeo. Deixa eu ver quanto tempo deu o vídeo. Muito bem, acho que dá pra continuar o vídeo e falar o resto que eu tenho aqui, que é mais ou menos arte medieval, né? Vamos lá. Temos essa série de livros italianos, que são fascículos de revista, que vocês devem conhecer. Quem já comprou livros de história da arte já deve ter visto esses aqui, né? Que são, tem alguns em português, que são os, acho que Gênios da Pintura, custa assim, sei lá, R$2, R$3 no sebo normal. Na Itália eles têm esses aqui, esses que eu tenho são italianos, são muito bons. Apesar de ser coisa de banca, tal, as coisas italianas de banca são muito boas, assim, eles têm uma qualidade muito grande no mercado editorial deles, pré-história da arte. E eles têm também esses aqui que são L'Arte Racconta, que é uma série que, em vez de serem sobre pintores, são sobre grandes obras decorativas, né? Grandes obras, ciclos de afrescos, ciclos de tapeçaria, ciclos de mosaicos, que são obras que você vê num determinado lugar, né? Então, os afrescos de uma igreja, os afrescos de um palácio, os mosaicos de um sei lá o quê. Eles têm essa coleção. Ela é um pouco mais cara, ela é um pouco mais grossa e tal. Ela tem, olha só, elas têm esses fold-outs absurdos. São lindos, né? E são baratinhos. Mesmo aqui no Brasil, eles são mais difíceis de achar, porque são italianos, mas assim, eles custam R$15 e tal. Eles são ótimos, né? Olha isso. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é sobre os mosaicos de São Marco, em Veneza, né? Eu morei em Veneza, fiz meu intercâmbio lá, então eu vi muito esses mosaicos e não comprei livros sobre eles. Tem um livro magnífico que eu vi na estante virtual, mas eu não comprei, que é do Otto Demos, que é um box com 8 volumes. Não é muito bonito visualmente, mas é um livro muito importante. E é isso, eu tenho esse livro meio... esse fascículo, né? Os mosaicos de São Marco, né, que ficam em Veneza, apesar de eles estarem na Itália, eles não se enquadram muito bem dentro da história da arte medieval europeia, porque eles são feitos, eles são moldados a partir de exemplos da arte bizantina. Eu não tenho livros sobre arte bizantina, precisava ter, é um buraco na minha bibliotecazinha. Isso é uma das poucas coisas que eu tenho. Tem também esse aqui de Ravenna, que eu mostrei no último vídeo, os mosaicos de Ravenna. E é isso, né? São livros sobre esses panoramas de grandes conjuntos artísticos em obras, em lugares de patrimônio histórico. É mais ou menos isso. E são baratinhos. Eu comprei esses aqui, os que eu tenho, a maioria dos que eu tenho, acho que eu trouxe um da Itália, mas a maioria dos que eu tenho eu comprei... Não trouxe nenhum da Itália. Não, eu trouxe um da Itália, sim.
A maioria dos que eu comprei, eu comprei no Sebo do Messias também. Eu acho que custava R$ 15 cada um. Eu fui comprando. Enfim, é muito barato. Eles vêm com aquele cheiro de livro muito velho, mas são muito bons. Tenho também esse aqui do conjunto de tapetes do Apocalipse, que fica no castelo de Angers, na França. Se algum dia você for parar em Angers, você não pode perder esses tapetes. São alguns dos tapetes mais... Tapetes não, né? São algumas das tapeçarias mais antigas da Europa, muito importantes. É um ciclo inteiro que, enfim, ilustra todo o Apocalipse. Tem algumas coisas desbotadas, obviamente. Isso aqui tem 600 anos, não é uma pintura que tem um verniz e que as cores ficam firmes, né? É um tapete, as cores vão se perdendo. Mas são magníficos, né? Eles são um pouco o auge, a imagem de um momento de auge do que a gente chama de gótico internacional, que não é a mesma coisa que gótico internacional. É um movimento específico dentro do grande movimento gótico, que é uma das fases finais do gótico europeu, sobretudo no final do século XIV e começo do século XV. Eu tô jogando uma montanha de dados, uma montanha de coisa e tá todo mundo perdido, eu inclusive. Mas enfim, gótico internacional, e ele é um dos primeiros momentos da história europeia em que quase todo mundo tá falando a mesma língua, assim, de Praga até Paris, até Veneza, Milão, Espanha, Barcelona, tá todo mundo um pouco no mesmo passo. É muito difícil para o historiador conseguir ver, como aconteceu no começo do movimento gótico, um processo de centro e difusão, muito difícil. O gótico internacional é muito mais assim. Enfim, tem características muito peculiares. E ele teve muita importância na Itália, porque o gótico internacional chegou antes daquilo que a gente chama de o Renascimento, que é Masaccio, Brunelleschi, Donatello. Todos esses estavam se reagindo contra a versão específica italiana do gótico internacional, que era representada na Itália principalmente por um pintor chamado Gentile da Fabriano, que é um pintor muito importante. Enfim, por que eu tô falando disso? Porque as tapeçarias de Angers, que é o que eu estou mostrando aqui, cadê o pôster? As tapeçarias de Angers são uma das melhores coisas que o gótico internacional produziu na França, né? Elas eram feitas a partir de pinturas que não sobreviveram, a partir de desenhos, mas provavelmente não sobreviveram. E... Nossa senhora, o tamanho desse negócio. E é isso, são enormes, maravilhosas e é isso. Eu não sei se são completas, talvez tenham perdido algumas coisas. Era uma coisa monstruosa. Existiam vários desses ciclos de tapetes, de tapeçarias, a maioria se perdeu. Porque, enfim, é muito frágil, né? A pintura em painel, que é o que chegou da Idade Média, ela é muito mais resistente, né, do que muita coisa. Até mesmo afrescos. Muitos afrescos foram destruídos. A gente tem pouquíssimos afrescos medievais, né? Pinturas parietais, porque não são exatamente afrescos. Afresco é uma técnica que surge na Itália, no começo do século XIV, enfim. Pinturas parietais, é uma questão de técnica, porque o afresco você pinta na parede úmida, né, no material úmido da parede. Bem, aí nós temos alguns pintores específicos que não são exatamente arte medieval tal, mas não são do Renascimento italiano, que é o que vem depois. Estão aqui meio perdidos. O primeiro, que é bem famoso, que é o Jan van Eyck, um grande pintor flamengo no século XV, acho que dispensa apresentações. Eu tenho 3 livros dele. O primeiro que eu tenho é esse bem simpático da Taschen, baratinho. Acho que eu comprei na festa do livro da USP uns anos atrás, paguei tipo R$15, R$10, nada. São bem baratinhos. Normalmente eles são bem ruins, esses livros da Taschen, mas esse especificamente foi escrito pelo tio Holger Brochard, que é um especialista em Van Eyck, e é muito bom. É um livro, apesar de baratinho e meio sem grandes pretensões, é um livro muito bom. Uma boa introdução. Van Eyck é um grande pepino na história da arte, porque a principal obra dele, que é o Retábulo de Ghent, tem uma inscrição e tem toda uma tradição que diz que não é a obra só dele, é a obra dele e do irmão dele, que é o misterioso Hubert van Eyck. E há séculos as pessoas se matam para tentar saber
quem pintou o quê? Quem foi responsável por toda a revolução que o Van Eyck trouxe à história da arte? Foi o próprio Van Eyck, o próprio Jan Van Eyck? Foi o Hubert Van Eyck? Quem foi? Tem quadros só do Hubert Van Eyck? Eles chegaram até nós? Ninguém sabe muito bem. E, enfim, cada historiador é um surto diferente, ninguém concorda com ninguém. E é isso, a história da arte é muito divertida. E tem toda uma polêmica envolvendo um manuscrito que ninguém sabe se veio antes, se veio depois, do Retábulo de Ghent, que é a grande obra fundadora de toda a escola flamenga, que são as Horas de Turim. Algumas das lâminas foram destruídas, outras existem, infelizmente, no Museu Cívico de Turim. E, enfim, é um negócio infinito, né? O Van Eyck ninguém sabe muito bem, é bem misterioso e tal, mas é onde surge a grande tradição naturalista do norte da Europa, né? Que vai século XV, século XVI, Rembrandt, enfim, é um mundo à parte, né? Aos poucos vai assimilar o que estava acontecendo na Itália, mas nesse primeiro momento é algo que existe um pouco independentemente do Renascimento italiano, né? E é interessante porque se você tem uma visão da história da arte que pensa em termos de Idade Média, as pessoas não sabiam desenhar, representar a realidade, Renascimento elas começaram melhor, etc. Uma história de tentar imitar a realidade aos poucos, tentar conquistar um realismo, isso cai por terra, porque isso aqui é de entre aspas, realismo absurdo, e isso veio antes do Renascimento italiano. Se você comparar isso aqui com Michelangelo, isso aqui é muito mais realista, né? Então, a história da arte não é um processo de ficar mais realista, não é isso que está em jogo, tem muitas outras coisas em jogo. O naturalismo do Van Eyck nunca foi superado. Assim, principalmente para retratos, para observação de elementos pequenos. Ele tem mais dificuldade quando é um mundo inteiro, quando é um cenário cheio de personagens e tal. É mais difícil de você conjugar. Mas os retratos do Van Eyck são de um naturalismo, assim, absurdo, né? Que é insuperável. E aí você vai ver o que as pessoas estavam fazendo na Itália nessa época. Vou pegar aqui o que as pessoas estavam fazendo na Itália nessa época. Masaccio, que é um grande pintor italiano. E aí você vai falar, nossa, Masaccio era um pintor muito pior do que Van Eyck. Não era um pintor tão grande quanto, mas são preocupações e interesses diferentes. E não há coisa, ninguém pintava pro realismo, e aí chegou a fotografia e os pintores se fuderam. Não é assim que funciona a história da arte, tá? Pelo amor de Deus, parem com essa ideia infeliz, não é assim. Bem, tem outros livros do Van Eyck, tem esse aqui da Phaidon, lindo, né, não tem a capa. Eu também comprei no Segundo Messias, Caindo aos Pedaços, mas é um livro muito bom, de um historiador chamado Bald Ass, cada um com o nome que Deus deu, né, mesmo, ou que os pais deram, né, porque é um nome horroroso. Que é um livro sobre o Van Eyck também. Ele compra a coisa que tem o Hubert Van Eyck, ele faz uma distinção. É um livro bem importante, bem bom. Ele é mais clássico, né? Ele é bem mais antigo. E eu tenho uma tendência a gostar mais dos textos mais antigos. Eu acho que... Vou falar mais disso mais pra frente, mas eu acho que a história da arte hoje em dia tá meio perdida. Ele é quase inteiro em preto e branco, não vale a pena pelas imagens. Pra época, assim, que foi publicado, era um livro estonteante, né, porque, enfim, demorou para as pessoas fazerem livros com imagens coloridas em boa qualidade. Mas é bom, tem um catálogo, tem várias informações, tal. Tá meio triste o estado do livro, tal, tá meio tóxico, mas é um livro muito bom. Eu não li inteiro, não. Deveria. Esses livros é difícil ler inteiro. Você lê algumas partes, né? E o catálogo é meio difícil. Você vai lá, lê o negócio inteiro. Agora, bonito mesmo, maravilhoso e tal, esse livro, que é o catálogo da última exposição que teve lá em, acho que foi em Ghent, a exposição em homenagem ao Van Eyck, que é um livro publicado pela Thames Hudson, um livro carinho, nossa, bem caro, não paguei tão caro na Amazon, comprei numa promoção. A Amazon tem umas promoções para livros de arte que são absurdas, né? Não sei quanto ele tá custando agora, mas eu acho que eu paguei menos de R$200 nele. Pra isso aqui, desculpa, não é nada. Enfim, o livro é lindo. Eu comprei naquelas promoções assim, compre 4 e pague 3, e alguém fez isso na Amazon para livros de arte, e foi um massacre. Eu comprei 4, foi maravilhoso, foi a melhor promoção da história da Amazon.
E o livro tem todas as obras do Van Eyck e é um livro absurdamente maravilhoso. Eu acho que é o melhor livro de imagens das obras do Van Eyck que eu conheço e que eu já vi. Não tem os posters e tal, mas a qualidade da impressão é magnífica. Eu tô tentando, assim, não engordurar o livro com meus dedos na hora de tocar. E tem os detalhes e tal, é insano. Tem ele foi feito na época que o retábulo de Ghent estava sendo restaurado. E, enfim, nossa, é uma coisa absurda, né? É difícil eu usar termos racionais para falar desse tipo de livro, porque me desperta instintos que eu sinto, ou quando eu como, sei lá, um Beirute de 1 quilo, ou quando eu tô transando, assim, meio, opera um pouco nessa chave de emoções, quando eu vejo um livro tão bonito e estonteante, porque não é uma coisa tão racional. É maravilhoso, né? Olha isso, gente, é maravilhoso. A qualidade da impressão é maravilhosa. A diagramação é muito boa. E, enfim, se você quer ter. Você tá de dieta, não pode comer um Beirute de 1 quilo, ou por algum motivo você não pode ter relações sexuais, eu recomendo muito esse tipo de livro, porque é maravilhoso, assim. Eu fico muito satisfeito. Assim, eu acho maravilhoso, assim. Como eu disse, é difícil de expressar em termos racionais o tipo de empolgação que esse livro me proporciona. Essas são as horas de Turim que eu tava comentando e tal. Enfim, quando eu tô nervoso, quando dá tudo errado na minha vida, isso acontece com muita frequência, eu pego esses livros e melhor coisa, entendeu? Melhor coisa. Enfim. Olha, tem tipo uma página só pros qual é o nome disso aqui? Pros azulejos, né? Nas obras e tal. Gente, é maravilhoso. O problema desse livro, sempre tem problemas, né? É que, sim, as imagens são estupendas, a diagramação é linda, mas os textos, né? Os textos são, assim, o que dizer dos textos? Refletem bem a crise que a disciplina de História da Arte está vivendo no momento, que é uma crise, assim, do que falar. Porque, no bote do século XX, historiadores da arte, eles eram ou formalistas, ou eles olhavam para a pintura e tentavam analisar a pintura enquanto conteúdo, etc., ou eles eram a galera da iconografia, que ficava pirando, assim, nos símbolos, nos significados, etc. Chegou algum momento e veio uma galera com muita propriedade questionar se, assim, fazia sentido focar a história da arte só nesses parâmetros, né? Que tinham questões culturais e questões sociais mais amplas, tal. Só que isso acabou indo muito, né? E acabou demolindo qualquer base metodológica da disciplina de história da arte enquanto uma disciplina autônoma, né? E o que aconteceu é que a história da arte virou um pouco história. História, enquanto tem uma metodologia da história, né? Da história enquanto ciência humana, enquanto parte das ciências humanas, só que o objeto da investigação é a obra de arte. Tem uma diferença grande entre isso e uma história da arte que tem uma metodologia que é pensada especificamente para análise de obras de arte. E o resultado para mim, um pouco, não sei, eu acho que parece pouco relevante, assim, quando você vai ler com calma. São uns temas estranhos que começam a aparecer nessas pesquisas e é isso, porque a metodologia foi demolida, ninguém hoje, ou pouquíssimas pessoas hoje olham o quadro, olham as formas, e pouquíssimas pessoas se sentem à vontade de pirar nos significados e na iconografia à vontade, só falam sobre, enfim, todo tipo de coisa acessória que está em volta da pintura, mas não mergulha na pintura. Enfim, é a crise da metodologia. Enfim, tem uns títulos aqui de capítulos que dão a ver, né, do que eu tô falando, porque, enfim, esse é um catálogo de exposição, então cada capítulo é de um autor diferente. E você vê o que está em voga, né, na matéria, né? Tem um capítulo sobre a família do Van Eyck, que interessante. Tem um capítulo sobre o mundo de Van Eyck, cultura de corte, produção de luxo, os mecenas, a elite dos mecenas e as distinções sociais numa rede urbana. Que legal. A casa de Van Eyck.
Tem um capítulo sobre a casa de Van Eyck. Quero saber onde é que o cara morava. Foda-se. Novos dados de arquivo sobre a casa de Van Eyck. Tem um capítulo que eu lembro que eu gostei, que é sobre um quadro específico, cara, assim. Tem outros interessantes, mas assim, tem capítulos sobre os azulejos e as tapeçarias orientalizantes de Van Eyck. Entende? Eu não tô falando sobre o quadro, tô falando sobre os tapetes que estão nos quadros, sobre a casa do cara, sobre... Enfim. Tem outro capítulo sobre Van Eyck e o século XIX. Tinha um que eu lembro que tinha um título, assim, que me deixou em choque. Eu não lembro qual era. Lore, né, que eu não sei traduzir, a tradição, o folclore óptico de Van Eyck no século XVI. Van Eyck no século XV, né, então ele não tá falando do Van Eyck, ele tá falando sobre, enfim, uns capítulos meio nada a ver, que não... Você vai lendo ele, você fica meio... O que tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo o livro é maravilhoso. Enfim, é um dos livros mais bonitos que eu tenho, de ficar folheando e tal. O pintor é magnífico, né? As pinturas são estupendas e tal, mas é isso. Bem, não sair do Van Eyck, né? Senão o vídeo que eu já estava achando que tava muito curto, agora vai ficar muito longo. Próximo livro de Pintores Flamengos, Bosch. Enfim, muita gente ama, né, Bosch. Ele é amado, ele é um querido e tal. Eu, sinceramente, não curto muito, não. Não me provoca grandes emoções, nada. Tem esse livro de pequeno, quando eu era pequeno eu achava bem fascinante. Quando eu era adolescente achava bem fascinante, o pessoal transando loucamente nos quadros, as baixarias todas. Mas como pintura não me provoca grandes emoções, não. Não enlouqueço, não. Esse livro é bem fraquinho. Teria um livro bom dele? Teria, com certeza, mas... Enfim, eu gosto mais, talvez, dessas coisas eu acho essas coisas mais interessantes, tal. Essas coisas monocromas. O uso da cor dele é interessante, tal, mas... Ai, sei lá. Tem coisa melhor, né? Sei que é fascinante, é divertido, mas pro meu gosto não funciona. Não sei o que, pro meu gosto não funciona, ponto, tá? Tá tudo bem. Muito mais interessante são esse livro aqui sobre pintura francesa do século XV. Todo carcomido, todo fudido, livro, comprei no Sebo do Messias. Sebo do Messias é isso, né? São livros baratíssimos, fudidos, mas muito legais. Paguei R$ 27. E eu comprei ano passado. Isso. O meu amigo achou lá, ele achou assim um buraco daquele sebo, ele achou e falou: você não quer isso aqui? Parece interessante. Eu falei: quero. É um livro originalmente escrito em inglês, ele é de uma historiadora do começo da metade do século passado, chama... Qual é o nome dela? É um nome meio engraçado. Greta Ring. A Greta Anel. Greta Anel. E é um livro sobre isso, né? Pintura francesa do século XV. Ele tem essa coisa, né, das fotos coloridas coladas, que é sempre um perigo esses livros, porque muita gente perde as fotos e coloca nos sebos, e aí você vai comprar no sebo. Nunca compro pela internet esse tipo de livro que tem as fotos coladas, porque muitas vezes vem sem. As pessoas perdem e fica um buraco no lugar. Mas era antes de livros coloridos, etc., se fazia muito isso, né? De você imprimir as fotos coloridas no papel bom e você só recortar e colar elas no papel comum, né? Era mais... Me parece que era até mais barato de fazer. Enfim. Ele é um pouco um catálogo do século XV, da pintura do século XV francesa. Difícil de mostrar. Um, porque o livro está caindo aos pedaços, eu acho que se eu ficar levantando ele para mostrar para vocês, ele vai desintegrar. E outra porque as imagens são em preto e branco, não fazem jus ao que é o negócio. Mas tem algumas grandes obras-primas, né? Uma delas é a que eu estou mostrando aqui, a Pietà di Avignon, que na época que esse livro foi escrito era vista como uma obra anônima, lá em 1460, mas hoje é atribuída a um pintor chamado Enguerrand Quarton, que é um pintor que fez aí umas outras coisas, tal, que tem no livro, e, enfim, recentemente alguém olhou para essa Pietà, alguém olhou para o quadro conhecido do Enguerrand Quarton e, meu Deus, são da mesma pessoa, e fez a atribuição. Isso acontece muito na história da arte, né? Não sei se vocês sabem, assim, poucas coisas a gente sabe quem fez, por boa parte da história da arte, né? Muito do que as pessoas divulgam e conhecem foi alguém que foi, olhou e falou: eu acho que isso aqui é dessa pessoa aqui.
mas não é normalmente a regra. Enfim, tem quadros maravilhosos do século XV francês, né? Tem esses que eu estou mostrando, que são as luminuras de um manuscrito chamado Le Coeur d'Amour Épris, são bem bonitas, bem importantes, algumas das primeiras cenas noturnas da história da arte, ou pelo menos algumas das primeiras cenas noturnas que se prestem. Esse aqui é o quadro do Enguerrand Quarton, que, enfim, é o mesmo autor daquela Pietà que eu mostrei, e tem o grande pintor desse século, que é o Jean Fouquet, que, enfim, é um pintor muito importante. Ele tem um quadro famoso, né, que tem uma Madonna terrivelmente peituda, enfim, aparece às vezes como meme por aí, deixa eu achar. Vocês vão bater o olho e falar, sim, é o quadro da Madonna peituda. Sim, é ele mesmo. Cadê a Madonna peituda? Uma Madonna, assim, muito peituda, é uma coisa absurda. Cadê a Madonna peituda? Oi. Ixi, será que não tem a Madonna peituda? Aqui, a Madonna peituda. A Madonna peituda. Gente, será que eu vou ser banido do YouTube por estar falando essas coisas? Ele é vermelho, colorido e tal. É lindo, né? É um quadro lindo. Muito bom. Eu tô meio cansado do vídeo, eu já tô avacalhando um pouco, tá? Desculpa. Mas falta pouca coisa pra gente terminar. E aí, próximo vídeo, sem falta, Renascimento Italiano. Muito bom. Aí temos os alemães. Primeiro alemão que eu tenho é o Grünwald, que é um grande pintor alemão do século XVI, começo do século XVI. Que falar disso aqui, né? É um mundo à parte. Sabe aquelas pessoas que, enfim, leram o livro do Roger Scruton e acham que toda a arte antiga era o belo, e, enfim. E é isso, o belo, aí falam do belo, não sei o que é o belo, a gente perdeu o belo. Eu sempre fico pensando o que as pessoas vão pensar quando elas encontrarem algo como... Cadê? Vamos achar o nosso querido Grunwald. Algo assim. Ou algo assim. Ou algo... Enfim, qualquer coisa desse livro. Algo assim, né, gente? Enfim, e o Grunwald é esse pintor que foi redescoberto no século XX e virou um ícone para os expressionistas, né, e para muito do movimento moderno, por ser esse pintor do Renascimento alemão que fazia esses retábulos enormes para cidades distantes e com imagens de Jesus Cristo sofrendo horrores. O cara, assim, Jesus Cristo mais grotesco que você pode imaginar, assim, com as piores chagas da história. Não tem detalhe da parte mais terrível, né, que é a base do retábulo de Isenheim. Mas dá pra ter uma noção, né, do que eu tô falando. E é um personagem fascinante, não só pela pintura, assim, não é o maior pintor que existe, obviamente, mas ele é muito fascinante. Mas criou-se todo um universo literário em volta dele, e principalmente aquele escritor, o Joris Karl Huysmans, que fez As Avessas, escreveu um texto importante sobre o Grünwald, sobre o retábulo de Isenheim, que é essa principal obra dele, e que é, enfim, muito importante para a história da arte, e, enfim, são quadros horrorosos, mas são fascinantes. Tem os desenhos também, assim, de pessoas miseráveis e nas piores, os desenhos aqui. É muito mórbido, muito grotesco, muito pesado, muito sofrido e muito legal, muito divertido por isso. Olha a foto da capa, né, do negócio. Assim, é terrível, né? Enfim, é a vontade de dar de presente para as pessoas que acham que a arte antiga tem que ser a arte do belo, e o belo, não sei o que, o belo. Assim, nada contra, quer dizer, várias coisas contra, mas não é assim. A arte antiga, a preocupação da arte antiga não é o belo, gente. Não é assim que funciona. Eu tenho um amigo que resume bem a coisa sobre o Roger Scruton. Ele gosta das coisas certas pelos motivos mais errados possíveis. É um pouco isso. E aí nós temos o último. Eu vou terminar logo esse vídeo. Os dois últimos, que são os outros dois grandes pintores do Renascimento alemão do século XVI. Primeiro, o Holbein, que só tem esse livrinho também da Taschen, que dessa vez o texto não é muito bom.
Holbein é famoso pelos retratos maravilhosos que ele fez para os membros da corte inglesa, né? A corte do Henrique VIII fez retratos de toda a galera, né? São retratos fabulosos. Mas ele tem também coisas, antes disso, da Alemanha, que estão um pouco próximas daquele negócio que eu falei do Grunewald, que é representar Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo de um modo assim excruciante, tal. Ele tem um Cristo muito famoso, tem alguns, né? Tipo esse aqui, tem este aqui que é maravilhoso, né? Acho que tinha uma história do filósofo alemão Agamben, que viu esse quadro e, sei lá, ele surtou de algum jeito, não lembro como, mas tem alguma coisa a ver com esse quadro. E é isso, né? Pintores alemães e tal. E o quadro mais famoso dele é Os Embaixadores, que é um quadro bem divertido, que ele escreveu já, que ele pintou já quando ele estava na Inglaterra, né? Que tem essa coisa da caveira que você tem que ver de um determinado ângulo. Eu não sei se vai funcionar, mas você tem que ver assim. Não sei se vocês conseguem ver. Não vai dar certo, provavelmente. Mas se você vê de um determinado ângulo, ela corrige a distorção e ela fica o formato de uma caveira normal, né? Porque provavelmente isso aqui era colocado num salão, assim, numa posição tal, que a pessoa olhava e via a caveira como se ela fosse um 3D que saindo para fora da tela. É bem, bem divertido. Tem milhares de livros e milhares de textos sobre isso. Conheço pouco, não é a minha área não é a área que eu mais me dediquei. E aí nós temos, por fim, para terminar, o grande Dürer. Tem o livro da Taschen, também fraquinho e tal, não preciso falar muito dele. Tem esse livro fabuloso que eu comprei na Itália, das gravuras. O Dürer, ele é, talvez, maior como gravurista e como desenhista do que como pintor. Algumas pinturas dele são um pouco esquisitas. Mas as gravuras, os desenhos são fabulosos. Ele foi o primeiro desses pintores alemães. Ele veio antes do Holbein, eu acho, mas não antes do Grünewald. Mas ele foi para a Itália, ele viveu em Veneza, ele pintou quadros em Veneza. E ele teve um comércio muito grande com o Renascimento italiano. Ao mesmo tempo, ele se manteve ele mesmo separado. Ele é um pouco uma ilha à parte do Renascimento italiano. Conheço pouco também. Tenho até os livros, mas conheço pouco. E esse livro aqui é muito bonito pela reprodução das gravuras em metal. As gravuras em madeira. Ele tem as gravuras em metal, algumas, mas a qualidade das imagens não ficou tão boa. Em compensação, a qualidade das imagens desse livro, das gravuras em madeira, é fabulosa. O Sérgio Ferro, né, tem livros sobre artes plásticas, fala sobre... Eu não li, mas eu sei que ele fala sobre as gravuras em madeira do Dürer. Não sei se ele gosta muito. Acho que não. E é isso, gravuras e tal. As imagens das gravuras em metais desse livro italiano deixaram muito a desejar. Agora, um livro bonito mesmo, e que eu acho que dá para comprar na Amazon. Eu comprei na Amazon também numa promoção ridícula. É este aqui, publicado pela Prestel e feito para uma exposição que teve na Albertina, que é o maior museu maior coleção de desenhos provavelmente do mundo, é a coleção Albertina, que fica em Viena, que é um catálogo de uma exposição do Albert Dürer, sobretudo focado nos desenhos dele. E assim, a gente está falando aqui simplesmente de um dos melhores desenhos já feitos por um ser humano. Simples assim. Assim, são absurdos os desenhos do Dürer. São uma coisa de louco. E esse livro é maravilhoso. O que você fala para alguém que faz uma coisa dessas, né? E é muito curioso porque, enfim, ele explora diferentes técnicas. Você tem esses que são basicamente uma aquarela, você tem esses que são tinta preta e tinta branca sobre um papel colorido. Enfim, ele explora diferentes técnicas. Tem desenhos a pena, sem cor. Por exemplo, esse aqui. O livro é divino, esse livro, né? É divino. E, como eu disse, alguns dos melhores desenhos já feitos. Só que é bem interessante o livro também, porque ele mostra os desenhos preparatórios, já vou mostrar, para algumas pinturas. E é muito legal ver como os desenhos claramente estão em outro nível da pintura. Quando ele chega na pintura, aquilo parece que congela e simplesmente não chega no nível
nível absurdo de qualidade que você vê nos desenhos. Eu vou mostrar e vocês vão perceber de cara o que eu tô falando. Não, olhem esses desenhos, pra vocês entenderem. Certo? Ok. Essa mão, por exemplo. O resultado final. Dá pra ver, né? Que não. Né? Como é que pode, né? O cara faz desenhos maravilhosos e chega no quadro final e fica. Enfim, os desenhos são maravilhosos. Tem um monte de desenhos maravilhosos. Panos, olha isso, gente. Esse também, é que não tem uma imagem grande do quadro, mas esse também, o quadro não chega aos pés dos desenhos. É um problema engraçado, né? Que o artista possa ter. Olha isso, sabe? Olha isso, entendeu? E aí chega no quadro, é meio. Enfim. Ele tem as gravuras famosas, tem. Enfim, todo mundo conhece isso aqui. Páginas e páginas de texto já foram escritas sobre isso aqui, e ninguém nunca chegou muito bem a uma conclusão do que está acontecendo nessa gravura, ou chegou e eu tô por fora. Mas sei que páginas e páginas já foram escritas sobre isso e é meio desesperador. Enfim, vamos fechando o vídeo, terminamos vários livros hoje, tô orgulhoso. Próximo vídeo vai ser sobre Renascimento Italiano. E aí, Renascimento Italiano, eu vou ter mais conhecimento de causa para poder falar. Eu acho que vou fazer menos vídeos, vou separar mais os vídeos, assim consigo mergulhar, falar com mais calma de cada coisa. E vai fazer às vezes por um mini curso, assim, um mini conjunto de aulinhas sobre história da pintura e da arte italiana no Renascimento. Vai ser bem legal. Bem, é isso. Nossa, eu tô exausto. Esse vídeo foi cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Não se ofendam, tá? Eu tô me divertindo, mas não se ofendam. E vou colocar os links na Amazon de alguns dos livros que eu mencionei. Muito normalmente eles estão caros, vocês vão clicar e vão estar um valor caro, mas salvem nas suas listas e salvem para comprar, porque às vezes eles abaixam o preço. Livros internacionais não tem a lógica de preço dos livros nacionais. Às vezes o livro tá R$500, do nada na Amazon abaixa para 200. E aí vale a pena você comprar, entendeu? Se você tiver interesse. Bem, é isso. Obrigado por assistir e até mais.